Olá, oitavo ano. Aqui professor Humberto, Matemática 1. Vamos fazer agora a correção das questões que vocês receberam aí no início da semana do TD com as 5 questões de Matemática 1, tá bom? Na primeira questão, nós temos uma questão aí sobre notação científica. A massa da nossa Lua é de aproximadamente 73, e eu tenho aí 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 zeros. É para ser um número bem grande mesmo, né? Nós estamos falando da massa da Lua, tá? Esse valor representado em notação científica é... Eu poderia fazer o seguinte: 73 vezes 10 elevado a 21, porque são exatamente 21 zeros. Aí eu marcaria como resposta o item A. Só que o item A não está em notação científica, tá bom? Porque o nosso coeficiente não se encontra entre 1 e 10. Ele é maior do que isso, 73. Então, qual seria a alternativa correta? Eu colocar uma vírgulazinha aqui entre o 7 e o 3, eu transformo o número 73 em 7,3. Os 7 inteiros e 3 décimos. Ele vai ficar aí entre 1 e 10, tá bom? Então, além dos 21 zeros, eu conto também com o algarismo 3, que se encontra depois da vírgula. Então, nós vamos ter 7,3 vezes 10 elevado a 22 positivo, tá bom? Porque esse número não é um número decimal. Se ele fosse um número decimal, o expoente seria negativo. Como ele é um número inteiro, o expoente é positivo. Então, o resultado correto, o item correto, é o item D. Vamos para a próxima. O tamanho médio de um vírus é de... Nós estamos falando de um ser aí que é invisível a olho nu. Então, é lógico que ele tem que ter um tamanho muito pequeno, né? 0,00. Nós temos aí 9, 10 zeros, 15. Tá ok? Essa é a medida do tamanho médio de um vírus. Esse valor em notação científica é... Primeiro, não posso usar o 15 como coeficiente, porque ele é maior do que 10. Então, eu vou usar como artifício e colocar a vírgula aqui entre o 1 e o 5. Eu vou ter como coeficiente 1,5. Tá bom? Vezes 10. O expoente é negativo, porque o número é decimal. E o valor do expoente, no caso, será 3, 6, 9, 10... contando com o 1, porque ele vai se encontrar aí, no caso, entre as vírgulas, tá? Então, a resposta correta é 1,5 vezes 10 elevado a menos 11. 11 por quê? Porque são os 10 zeros, incluindo também o 1. A resposta correta é o item B. Na terceira questão, nós temos aí uma questão com raízes, né? O valor da expressão menos raiz quadrada de 144 mais a raiz quadrada de 676. Lembrando que essas duas raízes aí são raízes exatas, tá bom? Menos o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dá 144 é o 12. 12 vezes 2 é 144. E o número que multiplicado por ele mesmo dá 676 é o 26. Ensinei para vocês duas técnicas aí para vocês resolverem a raiz quadrada desses números. Não vão usar a técnica da calculadora porque não dá, né? Menos 12 mais 26. Como os sinais são diferentes, um é positivo e outro é negativo, nós vamos diminuir. 26 menos 12 dá 14. E o resultado positivo, porque refere-se ao maior valor. Então, o item correto aí é o item C. Na quarta questão, nós temos aí o seguinte: observe a placa abaixo. Essa placa se encontra aí de frente a uma escola. Escola
limite de velocidade é a raiz quadrada de 900. O motorista que passar em frente a essa placa vai saber que limite é esse, né? Para isso a gente precisa calcular a raiz quadrada de 900, que é um radical até bem fácil de calcular. Como eu tenho aqui 2 zeros, quando eu retirar a raiz quadrada, essa quantidade de zeros cai pela metade. Eu vou ficar com apenas 1. E a raiz quadrada de 9, vocês sabem que vale 3. Então, 3 mais um zero vai formar o algarismo 30. A resposta correta é o item D. A raiz quadrada de 900 vale 30. Ok? E a quinta e última questão da atividade de vocês. A raiz quadrada de 70 é o número que está, ela não é uma raiz quadrada. Ele quer saber onde se situa mais ou menos a raiz quadrada de 70, tá bom? Se eu relembrar para vocês os números quadrados perfeitos que nós vimos aí, nós vamos ter o seguinte. 2 ao quadrado é 4, muito pouco para 70. 3 ao quadrado 9, ainda é pouco. 4 ao quadrado 16. 5 ao quadrado 25. 6 ao quadrado 36. 7 ao quadrado 49. 8 ao quadrado 64, já chega bem pertinho de 70. E 9 ao quadrado 81, já passou aí bem mais do 70. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a raiz quadrada se encontra de 70, se encontra entre 8 e 9. Agora, mais próximo do 8 ou mais próximo do 9? Como 8 vezes 8 é 64, está bem pertinho do 70 já, tá certo? Então, esse radical, essa raiz, se encontra mais próximo de 8. Vai dar mais ou menos aí 8,3 e mais alguns valores que vocês vão achar aí se utilizarem a calculadora, tá? Então, o item correto é o item C. Ele se encontra mais próximo do 8 do que de 9, tá bom? Então, essa foi a correção da nossa atividade. Um abraço para vocês, acompanhem as atividades, as videoaulas e até a próxima.